Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós neste momento o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos neste momento a vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas. Peçamos ao Espírito Santo que venha abrindo os nossos corações ao infinito e ao incondicional amor de Deus por nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais em nós o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, especialmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim possamos contribuir com a salvação das nossas almas e para que possamos contribuir com a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todos os nossos irmãos. Por fim, peçamos também ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos, para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar e nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho dos dias de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos no Santo Evangelho dos dias de hoje a importância de sempre buscarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse: Quem vier até mim, jamais o rejeitarei. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra a importância de irmos ao seu encontro, a importância de nos encontrarmos pessoalmente com Ele, por meio dos santos sacramentos, por meio da comunhão, por meio do momento que recebemos a Santíssima Eucaristia, esse grande milagre, esse grande mistério de amor e de fé,
no qual verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e ressuscitado, no qual verdadeiramente é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento da adoração eucarística, quando adoramos a nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, quando adoramos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, durante as nossas orações, nesses momentos em que nos encontramos pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos sacramentos e na nossa vida de oração, Ele tudo transforma, Ele tudo realiza em nossa vida, para o nosso bem, para nos fazer felizes, plenamente felizes, para nos dar vida, vida plena, vida em abundância, e para nos dar a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos nos dias de hoje que após a morte de São João Batista, evangelho que meditamos, refletimos no sábado, nosso Senhor Jesus Cristo foi para um lugar deserto e afastado. Porque nós vemos nesse primeiro instante, no começo do evangelho de hoje, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi 100% Deus, foi 100% Deus, também foi e é 100% homem. E naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito de Deus, se encarnou no ventre de Nossa Senhora, pela ação do Espírito Santo, e habitou entre nós, se fez um como nós, exceto no pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser 100% Deus, mas também por ser 100% homem, teve muitas necessidades, como nós temos. Teve sede, teve fome, Ele trabalhou, Ele sorriu, Ele chorou, Ele ficou alegre, Ele ficou triste. E certamente a morte do seu primo, João Batista, São João Batista, o deixou muito triste quando ele soube que o seu primo tinha morrido. E ele quis para um lugar deserto e afastado, certamente para rezar, para agradecer a Deus pela missão de São João Batista nesse mundo, mas também para pedir a Deus força para superar esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento em que ele perdeu o seu primo, São João Batista. Mas a multidão, a grande multidão, soube que nosso Senhor Jesus Cristo tinha ido para o lugar deserto e afastado e foi ao seu encontro. E a partir do momento que as multidões se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo realizou milagres, prodígios, curas, grandes obras de salvação na vida de muitas pessoas daquelas multidão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus, o nosso Deus, Ele tem compaixão de nós, Ele sofre conosco, Ele nos conhece infinitamente mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele está sempre conosco, Ele está sempre perto de nós. Ele se alegra conosco, Ele se entristece conosco, Ele sofre conosco, Ele está junto de nós. Ele tem compaixão. Ele quer nos amar, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ele também pede que nós abramos totalmente nosso coração para Ele, que nós confiemos plenamente nele, que nos deixemos ser amados por Ele, como aquelas pessoas que foram curadas, se abriram seus corações, se deixaram ser amadas, cuidadas, curadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também é nós nos dias de hoje. Se nos encontramos pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, se abrimos o nosso coração para Ele, se confiamos plenamente nele, se nos deixamos ser amados, tocados por Ele, cuidados por Ele, Ele realiza grandes obras
em nossa vida. Ele nos concede, Ele realiza grandes bênçãos, grandes graças em nossa vida. Porque Ele nos ama. Ele só sabe nos amar. Ele não desiste de nós, Ele cuida de nós. Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que estejamos com Ele por toda a eternidade. E nós vemos logo em seguida, no Santo Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães. Certamente aquelas pessoas dessas multidões tinham uma fome muito maior do que a fome apenas de pão material. Tinham uma grande fome de amor e de felicidade. Só aquele que nos criou, só Deus, só o nosso Criador, só aquele que nos fez, pode preencher todo o vazio do nosso coração, da nossa vida. Só Ele pode nos dar verdadeiro sentido de vida. Só Ele pode nos dar vida plena, vida em abundância. Só Ele nos concede a vida eterna. Só Ele nos sacia toda a fome, toda a sede que nós temos de amor e de felicidade. E assim, ao confiarmos nele, Ele não deixa faltar nada para nós. Se buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, tudo mais vos é acrescentado. E Ele multiplica os pães justamente para nos dizer, para nos dizer que ao colocarmos a nossa confiança nele, jamais seremos desapontados, jamais seremos decepcionados. Ele nos ensina, portanto, que mais do que o cuidado, a preocupação com a nossa vida física, deve ser a preocupação, o cuidado, a importância com a nossa vida espiritual. Não tenhamos medo da nossa morte física, mas sim temos medo da nossa morte espiritual. Busquemos sempre a Deus, sabendo que neste mundo teremos sofrimentos, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele, quando o buscamos, quando confiamos nele, Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele provém tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação. E também no Santo Evangelho de hoje, assim como Deus nos ensina a sempre nos encontrarmos pessoalmente com Ele, nesse mês que é vocacional, mês das vocações, das vocações sacerdotais, das vocações matrimoniais, das vocações à vida consagrada, das vocações leigas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a ofertarmos a Ele tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é. Porque da mesma forma que Ele quer que nos encontremos pessoalmente com Ele, Ele também quer que ao ofertarmos, ao entregarmos tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, toda a nossa vida nas suas mãos, Ele vai cada vez mais também atrair, cuidar, salvar muitas e muitas almas. Deus quer nos salvar, Ele quer que nos encontremos pessoalmente sempre com Ele, Ele transforma as nossas vidas, Ele realiza uma grande obra de salvação em nossas vidas, e por meio de nós, por meio de pobres instrumentos tão insignificantes, tão pobres, pequenos instrumentos como nós, Ele também quer salvar, e Ele salva muitas e muitas almas por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida, por meio da nossa evangelização, ao anunciarmos, especialmente ao anunciarmos para o mundo
para todos os nossos irmãos, para todos os nossos irmãos, o seu amor que é infinito, que é incondicional, que é gratuito, o seu amor que não desiste de nós, o seu amor que realiza grandes milagres, grandes transformações, grandes curas, grandes libertações, grandes bênçãos, grandes graças em nossas vidas. E que principalmente realiza a grande obra salvífica de salvação em nossas vidas, para que um dia possamos estar sempre, todos nós, com todos os nossos irmãos, com todos os nossos irmãos, juntos a nosso Senhor Jesus Cristo, junto ao Pai, junto a Deus, na vida eterna, na morada celestial, onde contemplaremos face a face, onde não existirá mais dor, mais sofrimento, e sim, onde viveremos por toda a eternidade para amá-lo, glorificá-lo, servi-lo, louvá-lo, felizes plenamente por estarmos com Ele. Nós seremos plenamente felizes. E assim nós contemplaremos, veremos que por meio da nossa vida, da nossa oração, da nossa evangelização, muitos irmãos, muitas irmãs nós foram salvos por Deus por meio do nosso testemunho de vida, por meio de pobres instrumentos como nós. Senhor, glorificado seja o santo nome. Muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a sempre se buscar, a sempre caminhar para Ti, a sempre nos encontrarmos pessoalmente contigo. Muito obrigado, Senhor, pelos santos sacramentos, pela vida de oração, pela oração que nos aproxima mais e mais de Ti, que nos aproxima de Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a nos deixar ser amados por Ti, a chamar, a entregar o nosso coração, a abrir o nosso coração totalmente para Ti, a darmos total espaço, pleno acesso, pleno e livre acesso ao Senhor em nossas vidas, em nossos corações e em nossas almas. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a confiar plenamente em Ti, porque quando confiamos plenamente em Ti, jamais seremos desapontados, jamais seremos iludidos, jamais seremos desamparados, jamais seremos decepcionados. Muito obrigado, Senhor, por nos encontrarmos, por estar sempre de braços abertos, nos esperando de volta. Muito obrigado, Senhor, por nos acolher sempre para junto de Ti. Muito obrigado, Senhor, por todas as transformações, as curas, as libertações, as purificações, por tudo que o Senhor realiza, por todas as graças, por todas as maravilhas em nossa vida, por tudo que o Senhor realiza na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, acima de tudo, pela grande obra salvífica, pela grande obra de salvação que o Senhor realiza em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos saciar, por saciar nossa sede, a nossa fome de amor e de felicidade. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar que nessa vida teremos sofrimentos, mas o Senhor nos faz mais do que vencedores. O Senhor nos faz vencer todos os sofrimentos, todos os desafios, todos os obstáculos que surgem em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ver tudo aquilo que for necessário para que sigamos o Senhor, para nos confiarmos em Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder
verdadeiro sentido de vida, por preencher todo o vazio do nosso coração, por nos fazer felizes, plenamente felizes, por nos dar vida, vida em abundância, vida plena. Especialmente, Senhor, muito obrigado por nos dar a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque já podemos experienciar, viver, experimentar a vida eterna neste mundo, quando nos encontramos pessoalmente contigo, quando buscamos os santos sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia, e quando vivemos bem a nossa vida de oração. Muito obrigado, Senhor, por nos amar infinitamente mais do que merecemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. A ti pertence toda a honra, toda a glória. Muito obrigado também, Senhor, por nos ensinar que por meio da nossa vida, por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida, o Senhor vai atrair muitas e muitas almas para ti. O Senhor também vai realizar grandes milagres, vai conceder grandes bênçãos, grandes graças na vida de todos os irmãos, todas as irmãs, por meio de pobres instrumentos tão insignificantes, tão indignos, tão pequenos como nós. Muito obrigado, Senhor, por podermos te amar e por podermos também te anunciar, evangelizar. Anunciar o seu amor, que é infinito, que é incondicional, que é gratuito, para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por podermos contribuir com a sua graça para a salvação da humanidade. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor por toda a eternidade. Amém.